O governo federal lança nas redes sociais uma campanha contra o isolamento, apesar da pandemia de coronavírus. Reportagem de Afonso Marangoni. Após as críticas do presidente Jair Bolsonaro ao isolamento por causa do coronavírus, o governo federal lança a campanha O Brasil Não Pode Parar. Em postagem na conta oficial do governo no Instagram, foi dito que a quarentena deve ser mantida apenas para as pessoas em grupo de risco, principalmente os idosos. A mensagem afirma que no mundo todo são raros os casos de vítimas fatais da doença entre jovens e adultos. O Planalto disse ser preciso voltar à normalidade com cuidado e consciência. Segundo o governo, é recomendado às pessoas saudáveis distanciamento, atenção redobrada e muita responsabilidade. A orientação pelo isolamento parcial da população contraria recomendações da Organização Mundial da Saúde e as medidas adotadas por outros países. O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, do PSL, anunciou um plano para a retomada gradativa a partir da próxima semana das atividades que estavam paradas por causa da quarentena. A ideia é minimizar os efeitos do isolamento social na economia catarinense. Até o momento, o estado tem 149 casos confirmados de coronavírus e foi confirmada a primeira morte por Covid-19 nesta quinta-feira. Depois da decisão de Carlos Moisés, uma carreata em Balneário Camboriú comemorou o anúncio. Veículos participaram do buzinaço pelas principais avenidas da cidade. Em Maringá, no Paraná, um grupo de comerciantes e moradores também realizou um buzinaço, mas em protesto contra o decreto municipal que prevê o fechamento do comércio da cidade por 30 dias. 15 entidades que representam vários segmentos empresariais assinaram um manifesto pedindo que seja realizada uma reabertura gradativa das atividades para evitar um colapso econômico e social. Em Curitiba, o grupo Acampamento Lava Jato e um funcionário da Assembleia Legislativa convocaram para hoje, às 13 horas, uma carreata contra a quarentena determinada pelo governador Ratinho Júnior. Nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro incluiu templos religiosos entre os setores considerados essenciais, permitindo a realização de cultos. Depois do decreto, várias entidades e autoridades religiosas se posicionaram. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil disse que vai continuar considerando as orientações do Ministério da Saúde, que indicam o distanciamento social. Aos bispos foi comunicado que as igrejas podem permanecer abertas, porém, do modo como tem sido feito até agora, apenas para orações individuais e transmissões online. Segundo o documento, não há como entender que os instrumentos legais possam obrigar a reabertura das igrejas, muito menos para a prática de qualquer tipo de aglomeração. O arcebispo metropolitano de São Paulo, cardeal Dom Odilo Scherer, classificou a situação como uma severa crise sanitária. Dom Odilo informou que permanece em vigor a suspensão de todas as celebrações e outros eventos pastorais e religiosos com participação do povo. As cerimônias devem ser realizadas privadamente pelos religiosos, podendo ser transmitidas pelas mídias sociais e pelos diversos meios de comunicação. O cardeal também disse que os católicos devem acolher as orientações das autoridades sanitárias, colaborando com a preservação da saúde da população e o cuidado dos enfermos. Em relação ao período da Páscoa, Dom Odilo Scherer disse que ele não se suprime nem se adia, mas deve ser feito nas condições possíveis. Sacerdotes foram orientados a transmitir ao vivo celebrações aos paroquianos. A Federação das Associações Muçulmanas do Brasil também se posicionou, dizendo que o Islã tem como premissa absolutamente essencial a preservação da vida. O entendimento da entidade é que a ciência não é incompatível com a fé e que não há dúvida sobre a decisão de recomendar a suspensão das reuniões, fundamentalmente as orações em congregação. O vice-presidente da FAMBRAS, Ali Zogby, reafirmou que a decisão está alinhada com as autoridades religiosas de todo o mundo. Nós reafirmamos a necessidade de isolamento e de práticas religiosas que considerem a pandemia, que considerem a ameaça à preservação da vida, que é a premissa essencial do Islã e de outras religiões também. Na quarta-feira, antes do decreto, a Aliança Cristã Evangélica Brasileira determinou que os fiéis sigam rigorosamente as instruções de isolamento social ou quarentena. Também foi recomendado que as pessoas evitem aglomerações, realizando cultos à distância e atendimento aos membros via redes sociais e telefone. Ô Constantino, e essa campanha do governo mesmo com o desrespeito em relação às orientações da OMS?
Pois é, Tiago, a situação é muito delicada, né? Eu acho que nós temos que evitar aqui os dois extremos. Tem gente que está tratando como gripezinha e libera geral, e isso é absolutamente irresponsável, mas é uma minoria que faz isso. E tem gente achando que não tem grandes problemas você paralisar tudo por 30 dias ou mais, porque eu acho que estão enganando a população, achando 15 dias de paralisação e resolve. Tem uma narrativa muito demagógica ganhando corpo aí, né, de que as pessoas estão contra paralisar para preservar vidas, porque são ambiciosas, se preocupam com bolsa de valores e tudo mais. Não é disso que se trata. As questões precisam ser adaptadas à realidade de cada país. O Brasil não tem a poupança, a riqueza que existe na Europa, ou mesmo nos Estados Unidos. O Brasil tem um quadro de miséria muito grande, de pessoas que precisam trabalhar para se sustentar e para comer naquele dia, e o comércio tem uma sobrevivência, uma sobrevida de 15 a 20, a no máximo 30 dias sem operar. Senão vai começar a ter bancarrota generalizada e demissão em massa. É disso que se trata. Então é fundamental aqui tentar buscar um equilíbrio. O Brasil precisa retomar o trabalho e precisa fazer isso de forma gradual, responsável, tentando evitar ao máximo que saiam às ruas e se aglomerem pessoas que não precisam exercer funções essenciais para a sociedade. Isso é o óbvio. Agora, infelizmente, eu estou vendo muita demagogia de tudo que é lado e quem perde é a população brasileira. Josias de Souza, é possível esse meio termo, Josias? Eu acho que é possível você administrar a situação com responsabilidade. Essa campanha do governo diz que tem que isolar os idosos que compõem o grupo de risco e defende que isso seja feito com responsabilidade. Aí vem o presidente, que deveria explicar como fazer com responsabilidade isso que a campanha preconiza, e numa entrevista ali na Porta do Alvorada, ele diz, o brasileiro tem que entender que quem vai salvar a vida dele é ele, pô. Então o presidente não explica nada, aí fala uma frase como essa, aí vem e dá a entender que o brasileiro já dispõe de uma imunidade natural contra qualquer tipo de doença. Diz ele que o brasileiro precisa ser, inclusive, estudado, porque não pega nada, pula no esgoto, mergulha e está tudo certo, não acontece nada com ele. Esse tipo de declaração corresponde a uma autossabotagem do presidente da República. É uma ilusão imaginar que liberando as pessoas para desafiar o vírus de peito aberto nas ruas vai resolver o problema da economia. Você corre o risco de ter um colapso nas UTIs, que é o que está prevendo o ministro da Saúde, e ter recessão do mesmo jeito. Porque como é que você vai imaginar que as pessoas saem às ruas, aí aumenta a incidência do vírus, tudo ao mesmo tempo. É razoável supor que muitos serão infectados, mas se você permite que isso ocorra ao mesmo tempo, como ocorreu em outras partes, nós não estamos falando aqui nenhuma novidade, você vai provocar um colapso no sistema de saúde, então vai ter mais morte e não vai resolver o problema da economia. Essa dicotomia do governo está impedindo a área econômica de agir como deveria agir para minorar os problemas da saúde e também da economia. Você precisa agir para impedir que as empresas que estão já em dificuldades tenham dificuldades maiores do que seria necessário se o governo entrasse agindo. E também não estamos falando aqui nenhuma novidade, está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, em toda parte. É hora de abrir o cofre, de fazer isso ordenadamente. Você corre o risco de fazer desordenadamente, depois que a coisa já tiver explodido e com efeitos menos efetivos e gastando mais dinheiro. Então, o governo precisa decidir o que ele quer fazer. Se ele quer liberar as pessoas, que explique, então, como é que vai isolar os mais velhos. Porque liberar, eles voltam mais de tarde para casa, os velhos estarão lá, a infecção se dará da mesma maneira.